Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e cante de todo o seu coração. Somente a tua presença me fortalece para prosseguir. Fortalece para prosseguir. Estar contigo é tudo para mim. Estar contigo é tudo para mim. Te agradar é o meu maior prazer. Te agradar é o meu maior prazer. É o meu maior prazer. Meu maior prazer. Eu sei que não sou nada. Eu sei que não sou nada. Meu Deus, sem tua presença eu nem existo. Meu Deus, sem tua presença eu nem existo. Sem ti sou como um peixe sem o mar. Sem ti sou como um peixe sem o mar. Sem ti eu não consigo respirar. Sem ti eu não consigo respirar. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Sem ti não sei viver. Sem ti não sei viver. A luz do meu olhar. A luz do meu olhar. A fonte em meu ser. A fonte em meu ser. O sol que me aquece. O sol que me aquece. É teu meu coração. É o meu coração. O meu maior tesouro. O meu maior tesouro. É a minha salvação. Minha salvação. Te entrego a minha vida. Te entrego a minha vida. Meu Deus, em tuas mãos. Deus, em tuas mãos. Levante as mãos e cante. Tu és tudo para mim. És tudo para mim. Sem ti não sei viver. Sem ti não sei viver. A luz do meu olhar. A luz do meu olhar. A fonte em meu ser. A fonte em meu ser. O sol que me aquece. O sol que me aquece. É teu meu coração. É o meu coração. O meu maior tesouro. O meu maior tesouro. É a minha salvação. É a minha salvação. Te entrego a minha vida. Te entrego a minha vida. Meu Deus, em tuas mãos. Deus, em tuas mãos. No nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso libertador, nós nos colocamos agora em oração, meu Pai. Viemos aqui te buscar, porque o Senhor é tudo para nós. O Senhor é a água que sacia nossa sede, é o pão da vida que sacia nossa fome. O Senhor é onde nós encontramos equilíbrio, direção, força. Tu és a nossa fonte, o nosso professor, que nos ensina a pagar o mal com o bem, a perdoar, que nos ensina os teus valores, os teus preceitos, as tuas leis. Meu Pai, nós não queremos começar bem e terminarmos mal. Então usa de misericórdia, perdoa nossos pecados, dai-nos forças para prosseguirmos no teu caminho, no caminho da justiça, da obediência, do temor, da santidade, para que o teu nome seja santificado na nossa vida, meu Pai. Eu peço a Ti, toma esse culto do começo ao fim nas Tuas mãos, meu Pai, e abençoe a todos os que já chegaram e os que estão chegando para Te buscar. Abençoe, meu Deus, todos que estão assistindo essa transmissão, pois
pois eu entrego nas tuas mãos esse culto e esse povo também. E você que crê que essa reunião vai ser uma bênção, diga amém e graças a Deus. Louvado seja o teu nome, glorificado seja o Senhor. Receba nossas palmas, receba, meu Pai. Graças a Deus. Você vai sair daqui hoje abençoadíssimo. Pode sentar. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1. Mateus, capítulo 5, no versículo 1, por favor. Quando você achar, erga a sua Bíblia, por favor. Feche os seus olhos. Mateus 5, versículo 1. Em nome do Senhor Jesus, ó grande Deus, nós abrimos a Tua palavra, pedindo que o Senhor abra a Tua boca. Cada palavra Tua nos fortalece, nos abençoa. Como é bom Te ouvir. Não há conselho como os Teus, não há palavra como a Tua. Ela é fiel e verdadeira, ela se cumpre, ela nos fortalece, ela nos confronta, ela nos abençoa, nos dá ouvidos para Te ouvir, e entendimento para compreender o que o Senhor quer falar conosco. E quem crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Diz assim, Mateus 5, no versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados, leia só com os olhos, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha para mim, por favor. O Senhor Jesus, ele começou no monte a ensinar como o ser humano pode ser feliz de verdade. Como o ser humano pode se tornar um bem-aventurado. Você sabe que o ser humano anda buscando a felicidade. Busca no sexo, nos prazeres, nas drogas, nas bebidas, nas viagens, nas pessoas. E cada dia você vê o ser humano sofrendo mais. Sim ou não? Você vê crianças com ansiedade, com depressão, adolescentes se mutilando, jovens tirando a própria vida. A quantidade de remédios só aumentam e isso não vai mudar. Porque a felicidade não está em lugares, não está em pessoas, não está em aventuras. O ser humano pode correr de um lado para o outro, tentando se tornar um bem-aventurado. O mundo diz assim: bem-aventurado é quem é rico, mas não é. Você já deve ter conhecido ricos que sofrem com depressão, que são vazios. Você já deve ter ouvido pessoas dizendo que iriam viajar para poder, esfriar a cabeça, se livrar da angústia, tentar ficar melhor, e você não vê o ser humano ficando melhor. Nem dormindo, tira esse cansaço, e eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. Tem gente que está cansada de dormir, e não fica melhor. Porque o Senhor Jesus começou as bem-aventuranças falando sobre os pobres em espírito. Não se trata de pobre economicamente falando.
Se a sua Bíblia for atualizada, fala: bem-aventurados os humildes de espírito. Esse pobre aqui não está ligado à vida financeira, porque tem pobre que é orgulhoso e tem rico que é humilde. Não está ligado à sua condição financeira, está ligado à sua condição espiritual. Quando o Senhor Jesus começa as bem-aventuranças, falando: bem-aventurado os pobres de espíritos, os humildes, é porque não dá para ensinar nada para quem é orgulhoso. Dá? Não. O primeiro degrau para todos os outros ensinamentos é a humildade. Se você trabalha com pessoas humildes, ou se alguém trabalha para você e é humilde, a pessoa pode até errar. Por ela ser humilde, você ensina. Por ela ser humilde, você tem compaixão, você tem paciência. Lidar com pessoas humildes é leve, é bacana. Conviver com pessoas humildes é legal, ou não é? Muito. O problema é conviver com pessoas orgulhosas, porque o orgulhoso, ele diz que já sabe. O orgulhoso, ele não dá ouvidos. O orgulhoso, só ele está certo e ninguém mais. O orgulhoso não tem espaço para ser ensinado. E o ser humano cada dia está mais orgulhoso e cada dia sofre mais. Você quer ver um exemplo clássico? Davi. Davi pecou? Pecou, errou, feio. Humanamente falando, quem errou mais, Saul ou Davi? Saul errou mais, só que Saul era orgulhoso. Davi era humilde. Se você pegar os salmos para você ler, você vai ver várias vezes Davi dizendo: ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor. Ensina-me os teus caminhos, ensina-me os teus decretos. Ele vem pedindo para Deus ensinar. Só quem pede para ser ensinado é quem é o quê? Humilde. Davi errou mais do que Saul, muito mais. Só que Saul era orgulhoso, justificava o erro dele, não reconheceu as falhas dele. Você sabe como é que Saul terminou? Se suicidando. Porque o fim dos orgulhosos é um fim de dores, de inferno. O fim do humilde é achar graça diante de Deus. Davi pecou, Davi errou e errou muito, mas ele foi humilde para falar: Deus, pequei contra ti, me perdoe. Para você ser feliz, você vai ter que ser humilde, porque muitas das vezes você vai ter que pedir o quê? Você vai ter que pedir perdão. O orgulhoso não consegue pedir perdão. Eu já atendi casais que tinham anos de casados e o marido nunca tinha conseguido pedir perdão à esposa. Esses dias eu vi um vídeo do marido pedindo para a mulher falar palavras difíceis. Fala essa palavra, nem eu conseguia falar a palavra, a mulher conseguiu. Fala essa outra, a mulher falou. Agora fala essa daqui, perdão, ela não conseguiu. Tão pequena, tão simples, né? O perdão, ele é uma palavra que aplaca a ira, que faz você encontrar misericórdia. Mas só os humildes conseguem pedir perdão com sinceridade. Você já viu orgulhoso pedindo perdão? Você não vê, quando pede não convence. Fala assim: se eu errei, me perdoe. Não, se errou não, você errou. Não é se errou. O humilde fala: me perdoe. Mas o orgulhoso fala: não, se eu errei, me perdoe. E daquele jeito, não convence a maneira que a pessoa pede perdão. O orgulhoso é tão difícil, que mesmo você pedindo perdão, às vezes ele não te dá o perdão, você pedindo. E às vezes você pedindo, você estando certo, ele estando errado. E nem assim ele consegue. Hoje eu vi um ensinamento aqui muito forte para nós termos cuidado com a palavra
eu. Essas duas vogais são perigosas. Você encontra no nome de Jesus em português e no nome do nosso Deus essas duas vogais, eu. Deus se apresentou a Moisés dizendo: eu sou o que sou. Ele é, nós não. Procure ter cuidado com o seu eu, porque o orgulhoso gosta muito de falar: eu que fiz, eu que consegui, eu que sou isso, eu que sou aquilo. Isso é perigoso, porque Deus resiste o soberbo. O gabar-se vem antes da ruína. Quando você vê uma pessoa se gabando, vai vir problema para ela, cedo ou tarde. O orgulho é um pecado muito forte, muito forte. Eu ouvi a história que eu não conhecia. Disse que o sapo, ele queria muito voar. Ele queria porque queria voar, e um dia ele estava muito triste, arrasado, para baixo, e 2 pássaros, amigo dele, foram lá falar com o sapo. O que você tem, rapaz? Por que você está assim para baixo, jururu? Aí ele disse assim: pô, queria voar. Eu não consigo voar, eu fico vendo vocês voando, eu queria tanto voar. Aí os pássaros: tá bom, o que a gente pode fazer? Ele falou: tem uma ideia. Pega uma corda, um segura no bico, outro segura no outro bico, e eu seguro com a boca, e vocês vão e me levam. Perfeito, já que é para te ajudar, vamos lá. Amiga, para essas coisas. Então pegaram a cordinha, cada pássaro colocou num bico, o sapo pegou no meio e começou a voar. Aí começaram a ver um sapo voando. Aí teve um homem que falou assim: um sapo voando, nunca vi isso. Que ideia, quem teve essa ideia? O sapo abriu a boca e falou: foi eu. Desceu com tudo. Brum. Ele não conseguiu ficar sem dizer: foi eu. Porque o orgulhoso não consegue. O orgulhoso, ele quer ser aplaudido. E nem sempre, quando você recebe aplausos, Deus está aplaudindo também. Você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado até com os elogios, que quem elogia arma ciladas. Tenha cuidado com o eu. Geralmente, quando o bispo Macedo faz programa, ele diz assim: nós vamos estar em tal horário, em tal lugar. Nós, ele e o Espírito Santo. Porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Quando você é humilde, Deus consegue te ensinar o que Ele quer. Você está aberto para aprender. Você não está aberto para questionar. Você está aberto para obedecer. O humilde obedece. A prova que você crê em Deus é a sua obediência. Lembra quando Deus falou assim para o pai na fé, Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não explicou nada. Ele só fez o quê? Obedeceu. A prova que você crê em Deus é a sua humildade para obedecer. Você obedece, acabou. E pela sua obediência, sua vida é transformada cedo ou tarde. Sua vida é abençoada, você vai colher o fruto, não tem como não colher. Agora, quando você vê a pessoa questionando, é porque ela não crê, é porque ela não quer obedecer. Quando a pessoa fica questionando, o pastor prega uma coisa, ela fica questionando: você tem que perdoar. O senhor não sabe o que fizeram comigo, o senhor não sabe, acabaram com a minha vida. Quando você fala: não, eu vou perdoar, é o ensinamento de Jesus, eu vou perdoar. É fácil trabalhar com quem é humilde, é difícil trabalhar com quem é orgulhoso. A oração do orgulhoso, Deus não ouve. O humilde, ele desce. O humilde, ele consegue olhar para dentro dele e ver o quanto ele não é nada, o quanto ele está sujo. Ele consegue reconhecer os seus erros e Deus consegue trabalhar, mudar, transformar, abençoar, moldar, aperfeiçoar. Deus consegue.
O diabo gosta do orgulho. Ele gosta. O orgulho transformou um anjo em demônio. Os anjos viraram demônios por causa do orgulho. O orgulho muda uma pessoa. Você sabe que tem gente que não pode ter nada, né? Porque se tiver, ela já mostra quem ela é. Ela já mostra. O ser humano já tem uma inclinação para o orgulho. E se você não aprender do Senhor Jesus, vamos voltar no versículo de Mateus 11, 25. Vamos um pouquinho para frente. Eu acho interessante isso aqui. Olha só. Mateus 11, 25. Posso ler? Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste a quem? Aos pequeninos, humildes. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha para mim, por favor. Às vezes a pessoa, ela se acha. Por quê? Porque ela é muito estudada, ela é muito inteligente, ela é muito sábia. Mas eu já vi intelectuais que leram a Bíblia e não entenderam nada. Eu já vi pessoas que nem estudaram, mal estudaram, e Deus fala com elas quando ela lê a Bíblia. Porque Deus se revela para os simples, para os humildes. Tem gente que não teve oportunidade de estudar tanto, teve uma vida mais difícil, lê malmente, mas quando lê, Deus fala com ela pela humildade dela. Eu já vi pessoas que quando chegaram na igreja, falaram assim para mim: poxa bispo, eu queria ter a fé que esse povo da igreja tem. Eu vejo eles orando, eu vejo eles buscando, eu queria ter essa fé que Deus revela para os pequenininhos. Não é pequeno de estatura não, tá? É humilde. A pessoa, ela é humilde, ela é simples, ela tem um coração aberto para aprender. Então Deus revela. Uma vez Jesus perguntou: que dizem que eu sou? Um diz que o senhor é profeta, fala que o senhor é Elias. Aí ele falou, aí Pedro falou, Jesus perguntou: e para vocês? Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus disse assim: Pedro, não foi sangue nem carne que te revelou, foi o meu Pai. Quem revela é Deus, não foi Pedro que arrebentou não, foi o Pai que revelou. É Deus que revela. Ele não revela para o orgulhoso, ele se revela para o humilde. Se você for humilde, Jesus te salva. Para Jesus preparar o caminho da salvação, ele teve que ser humilde para preparar o caminho da salvação. Ele teve que descer da sua glória, ele teve que se fazer homem, ele teve que ser humilde para ir até a cruz e morrer morte de cruz, e nos dá o caminho da salvação. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, enviou o Espírito dele para nos ajudar a sermos o quê? Salvos. A salvação começou com a humildade de Jesus. Não vai ter orgulhoso no céu não, hein? Imagine um orgulhoso no céu. Vai dar problema. Dá ou não dá? Dá. Orgulhoso dá problema em qualquer lugar. E no céu a gente não pode ter problema. Lembra de João Batista? João Batista disse assim, é necessário que ele cresça e eu diminua. Os discípulos de João Batista foram falar de Jesus, ele falou: calma, é necessário que ele cresça e eu diminua. Aí Jesus disse assim,
nenhum nascido de mulher foi maior do que João Batista. Então a humildade não te diminui não, ela te engrandece. Mas não é ser humilde com quem pode te favorecer, com quem está acima de você. É você ser humilde com quem está abaixo, com quem não tem nada para te oferecer. Aí você mostra quem você é, com a sua empregada, com os seus funcionários, com as pessoas que não têm nada para te dar. Você mostra quem você é. Se você é humilde ou se você não é humilde. Aí diz assim para terminar. Jesus convida: vinde a mim, todos que estáis o quê? Versículo 28, Mateus 11, 28. Os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha para mim, por favor, está vendo? Que cansaço é esse, bispo? É o cansaço do pecado. O pecado é que cansa, o pecado é que condena, o pecado é que separa de Deus, o pecado é que faz o ser humano sofrer. Sansão foi o homem mais forte, o pecado fez ele se tornar um homem mais fraco. Salomão foi o mais sábio, o pecado fez ele ficar burro. O pecado é que cansa. Quando você é humilde e você vai a Jesus e fala: Jesus, meu Senhor, me perdoe, tenha misericórdia de mim, me lava com teu sangue, eu fiz tudo errado, mas a partir de agora eu quero fazer tudo certo. Só isso aí. Ele te ajuda, porque você foi a Ele. Então você para de viver cansado, sobrecarregado, estressado, porque você foi a Ele, com humildade. Aí ele diz assim para terminar, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas o quê? Almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha para mim, por favor. Olha o que Ele quer. Olha qual é o objetivo do Senhor Jesus: dar descanso à sua alma. Nós começamos o ano, primeiro dia do ano, terremoto no Japão, 7,6. Já tem não sei quantas pessoas, 100 e poucas pessoas que já confirmaram que morreram. Tem várias desaparecidas. Agora acharam uma senhora de 90 anos, conseguiram achar, viva, graças a Deus. Tragédias para tudo que é lado. Helicóptero já caiu 3. Inundações, rumores de guerra. Começou 2024. Não parou não, os sinais estão aí cada vez mais fortes. Ano passado foi pior. Ano passado foi mais difícil. Esse ano vai ser mais ainda. Não tem jeito, a tendência é piorar. Cada dia o ser humano fica mais orgulhoso, cada dia o ser humano peca mais, cada dia vai sofrer mais. E os sinais estão aí, gritando nos nossos ouvidos que o Senhor Jesus está às portas. As pessoas estão morrendo. Eu sei que dá mais, comentários quando morre um famoso. Morreu fulano, morreu Beltrano. Famosos já morreram esse ano, hein? Já morreram. Anônimos também. A vida está passando. O Espadilso deu um exemplo hoje aqui da senhora que ela passava e os homens faziam. Agora, quando ela passa, as pessoas falam: tia, a senhora pode me ajudar? E a tendência é piorar. Daqui a pouco eu falo: ô vó, tem jeito não, a vida está passando. E Jesus quer que você aprenda dele, para você ter a sua alma salva. Você já está salvo? Você está bem espiritualmente? Você começou esse ano bem com Deus, para fazer desse ano o melhor ano da sua vida com Deus, da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com Deus? Ou você continua se arrastando
espiritualmente. Já começou o ano pecando, se sujando, se perdendo. Abre os seus olhos e acorde, e desperte enquanto há tempo. Eu fico preocupado. Eu vi a mulher dar o testemunho lindo aqui, que o marido veio lá do Piauí, trouxe a água, consagrou, levou para ela, está curada, está com saúde, graças a Deus. Mas todos que foram curados um dia vai morrer. Daqui a pouco, daqui a alguns anos, se o Senhor Jesus não voltar, todos nós vamos morrer. Todos nós, está passando. Você se preocupa com isso? Olha o vídeo que eu vou colocar agora e depois nós vamos orar. Apaga as luzes e solta o vídeo, por favor. 2024 mal começou. 2023 chegou ao fim como o pior que esta geração já viu. A maior guerra em curso não terminou e uma nova guerra começou. Terremotos, furacões, incêndios e enchentes ceifaram inúmeras vidas. 2023 também bateu o recorde de o ano mais quente da história. Por esses e outros terríveis acontecimentos, todos esperavam que este ano turbulento enfim terminasse, levando com ele todas essas tragédias, e um ano novo e feliz pudesse nascer, nos fazendo esquecer de tanto sofrimento. Mas 2024 mal começou, e já na primeira semana, tivemos uma amostra de como este ano será. Terremotos no Japão, inundações na Alemanha, ondas gigantes na Califórnia, caos em hospitais da Itália, e na Coreia, novos rumores de guerras. Definitivamente, este mundo não vai melhorar. Isto é o que nos garantem as profecias. Um mundo onde a morte aguarda a cada esquina e que prepara coisas muito piores para um futuro breve. Estamos vivendo os dias finais da nossa era e, em breve, tudo aquilo que relata o Apocalipse irá acontecer. Catástrofes que a humanidade nunca viu e um sistema de controle global, cuidadosamente tecido para tirar do ser humano a autonomia e definir quem pode comprar, vender, trabalhar, comer. Como se sentir seguro? Impossível. A única maneira de ter segurança verdadeira e a certeza de ser digno de evitar todas estas coisas, sendo levado por Deus quando a hora chegar, é estar guardado no esconderijo do Altíssimo. A mera mudança no calendário não garante mudança de vida. Um novo e feliz ano só será possível para aqueles que viverem em obediência à palavra de Deus, renunciando às vontades passageiras e um brilho enganoso deste mundo por um bem muito maior, a salvação da alma. E somente para estes, independentemente do que acontecer no planeta, 2024 será um ano de vitórias. Porém, para os que insistem em viver como se a palavra de Deus não fosse verdade, o tempo é o pior inimigo. Ao fechar os olhos pela última vez, a pior surpresa de sua existência. Amigo é aquele que avisa, enquanto há tempo de se consertar. Fingir que a verdade não é verdade ou simplesmente não acreditar não mudará a realidade. O tempo está passando e aqueles que insistem em ignorar os sinais, o pior ainda está por vir. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz o meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Fiquem todos em pé, por favor. Olhem por gentileza. Para quem é a salvação? A salvação é para os humildes. A salvação é para quem recusa tudo que o diabo oferece.
Como Jesus, o diabo foi oferecendo, ele foi dizendo: não, 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 não quero nada seu. Se prostrado me adorares, eu dou tudo isso, todo o reino dessa terra. Não quero, só vou adorar Deus, só vou adorar o Pai, só a Ele eu adoro, só a Ele eu dou culto. Ele não quis nada do diabo. Se jogar daqui, ele dá ordem aos seus anjos: não vou me jogar, eu não tento. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não quero nada, diabo. Transforma as pedras em pães, não vou transformar. Não só de pão vive o homem, não quero nada. Se você quer ser salvo, você não pode aceitar nada do diabo, porque se você aceita, você fica nas garras dele, e na hora certa ele dá o bote para levar sua alma. Se você está em pecado e não quer se arrepender, para o diabo está ótimo, porque no dia que você morrer, ele aparece com os seus pecados para pedir a sua alma a Deus. Está ótimo para o diabo. O diabo não está brincando. O diabo quer que você se mantenha orgulhoso, com o coração duro, porque ele ganha com isso. Ele é orgulhoso e perdeu o céu, e quer que com seu orgulho você perca o céu também. Mas Deus quer que com humildade você entre no reino dele. Os reinos desse mundo vão caindo, mas o reino de Deus permanece para sempre, e tem lugar para você no reino de Deus, e depois no reino dos céus. Se você diz assim: bispo, eu quero ser feliz de verdade, eu quero me humilhar perante Deus, eu quero reconhecer meus erros, eu quero olhar para dentro de mim, eu quero esse ano ter o ano de mais comunhão entre eu e Deus. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Venha fazendo dessa canção a sua oração. Tão frágil, tão pequeno, Pecador, em meio aos meus erros me perdi. Em meio aos meus erros me perdi. Num vale de ossos secos caminhei. Num vale de ossos secos caminhei. Cego e sem forças para seguir. Cego e sem forças para seguir. Achando que fazia o melhor. Achando que fazia o melhor. Com o coração vazio a vagar. Coração vazio a vagar. Na verdade nunca me deixaste só. Na verdade nunca me deixaste só. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa por não te amar. Não te amar. Pede a Ele, apaga os meus erros. Apaga os meus erros. Faz do meu passado pó. Faz do meu passado pó. Enterra com meus medos. Enterra com os meus medos. E me sela com um dom maior. E me sela com um dom maior. Revela os teus mistérios. Revela os teus mistérios. Me envolve em teu altar. Me envolve em teu altar. Quero te falar bem perto. Quero te falar bem perto. Jesus, para sempre vou te amar. Jesus, para sempre vou te amar. Apaga os meus erros. Apaga os meus erros. Faz do meu passado pó. Do meu passado pó. Enterra com meus medos. Enterra com os meus medos. E me sela. E me sela com um dom maior. Revela os teus mistérios. Mistérios.
falar bem perto. Jesus, para sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Eu sei, ó Deus, que o Senhor nos quer felizes. Eu tenho entendimento que o Senhor não criou o ser humano para sofrer. O Senhor quer nos ver felizes. E o Senhor ensina o contrário do que o mundo ensina. Para o mundo, feliz é quem tem dinheiro, feliz é quem tem fama. Mas quantos famosos tentam suicídio? Quantos ricos querem sumir? Se tem um povo feliz, são os salvos. Se tem um povo feliz, é quem te conhece. Se tem um povo feliz, é quem tem o teu espírito. Em nome de Jesus, perdoa os humildes. Faça silêncio agora, não diga nada, por favor. Você vai orar agora baixinho, você não vai chamar atenção para você. Deus está aí contigo. Não precisa quem está do seu lado nem te ouvir. Você vai descer. A salvação começou com a humildade de Deus, de mandar o Filho dele se igualar a nós. Ele se fez homem. Um dia ele chegou para uma mulher samaritana pedindo água. Ela disse: você é judeu, pede água samaritana? Depois ela perguntou: você é maior do que o meu pai Jacó, dono do poço? Jesus disse: se você soubesse quem te pede. Só Jesus sabia o trabalho que Jacó tinha dado no Val de Jaboque. Ele é maior do que tudo. E mesmo sendo poderoso, o grande Deus, Ele desce para te escutar. Ele te quer, Ele te ama. Ele quer que a sua alma encontre descanso. Abra seu coração e baixinho fale com Deus. Reconheça os seus pecados. Reconheça que você precisa mudar, que você precisa do Espírito Santo, que você precisa recomeçar da maneira certa. Reconheça que o título, o tempo não salva ninguém. O que nós sabemos é que nada sabemos, mas o Senhor sabe tudo. Olha o que o Senhor disse para Jó: eu peso o vento, eu coloquei limite no mar. Senhor é que sabe de tudo. Nós somos míseros mortais que precisamos da tua misericórdia e compaixão. Vem, Senhor, vem responder essa oração sincera dessa criatura que chegou aqui acusada dos seus pecados, pesada, cansada, sobrecarregada, sofrendo tantos erros, tantas falhas, mas agora ela se volta para ti, mas agora ela se humilha aos pés do Salvador. Então agora, meu Salvador, limpa ela, perdoa ela, agora alcança essa criatura e não deixe ela voltar para casa do jeito que ela chegou aqui. Até hoje ela viveu triste,
se sentindo sozinha, sozinho, se sentindo perdido nesse mundo, mas agora ela abre o coração, agora ela se entrega, ela se rende, ela se curva, ela reconhece a oportunidade que o Senhor está dando de salvação, e ela se humilha. Os humildes acham graça aos teus olhos, os humildes são restaurados, mudados, transformados. Tem lugar para os humildes no teu reino, para os humildes tem lugar no céu, porque eles querem aprender de ti, eles querem cada dia ser melhor, te servir melhor, ser uma pessoa melhor, mostrar melhor o Senhor a esse mundo. Vem Espírito de Deus agora e ajuda, e faz a tua obra, e abençoe para a glória e louvor, meu Pai, do teu santíssimo nome. Aleluia. 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 Ao Senhor poderoso Deus. Aleluia. 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 Ao Senhor poderoso Deus. Aleluia. Aleluia. Levante as mãos e cante: santo, santo, Santo é o Senhor, é o Senhor poderoso, poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. santo, Santo, santo Santo é o Senhor, é o Senhor poderoso, poderoso, digno de louvor, de louvor, digno de louvor. de louvor. Amém. Amém. Aleluia. 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 Ao Senhor. Ao Senhor poderoso Deus. Cante aleluia. 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 Ao Senhor. Ao Senhor poderoso Deus. Aleluia. Aleluia. Santo. Santo, Santo Santo é o Senhor é o Senhor poderoso, poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. digno de louvor. Santo, 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 Santo cante ao Senhor é o Senhor poderoso, poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno. digno de louvor. Amém. Amém. Agora pode
pode adorar o teu Deus, agora pode glorificá-lo. Você foi sincero, e Ele procura não louvor, mas os verdadeiros adoradores. Ele habita no meio do louvor, Ele está no nosso meio. Glorifique, chame Ele de santo, digno de toda adoração. Pode dizer aleluia, glória a Deus. Pode dizer eu te amo, eu te quero. Se suas mãos cansarem, pode abaixá-las, pode colocá-las na altura do coração, mas não deixe de louvá-lo, porque Ele é digno de louvor. Isso, pode dizer santo, santíssimo, maravilhoso, glorioso, perfeito. Isso, fale o que você quiser, não dependa das minhas palavras, mas adore e seja cheio do Espírito de Deus. Ele sopra dos quatro cantos dessa igreja, Ele sopra a vida, Ele te enche agora, minha amiga, meu amigo, da presença dEle. Aleluia! Maravilhoso e eterno Deus, te adoramos, te bendizemos, te reconhecemos como o único Deus da nossa vida, o dono da nossa alma, o Senhor dos senhores, o perfeito, maravilhoso, o lírio dos vales, a rosa de Saron, o supremo e poderoso, El Shaddai, El Shalom. Aleluia, aleluia. Receba toda adoração. Tu és a nossa estrela da manhã, a luz que não se apaga, o escudo que nos defende. Aleluia. O nosso melhor amigo, amigo íntimo. Aleluia. Receba nosso carinho, receba nossa gratidão, receba o nosso amor, que não se compara com o teu é maior, é perfeito, glorioso e eterno Deus. Receba, minha amiga, meu amigo, o Espírito de Deus aí agora. Receba o Espírito do Altíssimo e seja cheio do Espírito Santo. Fique à vontade agora.
Coloque as mãos na altura do teu coração, não diga nada. Nós estamos vendo esse mundo se destruindo, o homem acabando com tudo que o Senhor criou. Ainda bem, meu Pai, que nós não vamos morar aqui eternamente. Ainda bem que logo, logo nós vamos estar aí na tua glória contigo, em paz. Aleluia. Obrigado, meu Salvador. Obrigado, meu Redentor. Tu és a nossa luz, a nossa salvação. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação. a minha salvação. E a ti, me me renderei. Se ao teu lado estou, Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Nada temerei. Em frente eu irei. Frente eu irei. Pois eu sei que vive estás. Sei que vivo está. E um dia voltarás do céu para nos buscar. Céu pra nos buscar. Para sempre reinarás. Sempre reinará. Aleluia. Aleluia. Só em ti Te confiarei. eu nada temerei. Nada temerei. Em frente eu irei. Frente eu irei. Pois eu sei que vive está. Eu sei que vivo está. E um dia voltarás Dia voltará do céu. pra nos buscar. Para sempre reinarás. Sempre reinará. Aleluia. Aleluia. Vem Jesus. Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Chama Ele. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei. Só em ti confiarei. Eu nada. Nada temerei. Em frente eu irei. Frente eu irei. Pois eu sei. Pois eu sei que vivo está. E um dia Voltará do céu pra nos buscar. para sempre. Pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia. Bem baixinho. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata. Senhor. Chama Ele bem baixinho. Vem Jesus. Vem Jesus. Bem baixinho. Maranata. Logo, logo Ele está vindo. Quando Ele vier, que Ele te encontre de pé. Que Ele te encontre preparado, bem. Que Ele te encontre desembaraçado dos pecados, vencendo. Ele disse ao vencedor:
Ele faz a promessa da salvação. Sabia que lá no céu nós vamos ter outro nome? Porque o nome que nós temos aqui, nossos pais escolheram. Mas lá nós receberemos uma pedrinha branca e um novo nome. O nome que Deus vai dar para cada um de nós. Você já parou para pensar no que Deus preparou para você? Talvez para a sua família, para os seus conhecidos. Você é bobo, você está dentro da igreja, você não está curtindo o mundo. Mas você vai curtir o céu. E eternamente com teu Deus, que te dá força agora, que te renova, que te ajuda. Louvado seja teu nome. Erga as mãos e chama Ele. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Nós aguardamos a tua volta. Vem Jesus. Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se uma pessoa que está salva não é a pessoa mais feliz do mundo, tem alguma coisa errada, meu Pai. Se a pessoa que está salva, ela não está feliz, é porque ela não está pensando no céu. Nós não vamos ser felizes só no céu, não. Nós vamos ser bem-aventurados aqui também. Toma a nossa vida em tuas mãos, não nos deixa cair em tentação, e nos livre de todo mal. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Louvado seja teu nome. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Receba essas palmas, são todas para o Senhor. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.